E aí galera, beleza? Tô de volta com mais uma aula de física. Antes da gente começar, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e ativa as notificações. Além disso, me segue lá no Instagram. O que a gente vai ver hoje? Conceitos básicos de mecânica. Ou seja, o que é que eu preciso saber para poder aprofundar mais em mecânica e depois ir lá para as leis de Newton, para as aplicações das leis de Newton. A gente precisa de alguns conceitozinhos bem tranquilos que a gente vai ver aqui agora, beleza? Vamos lá então. Lembrando o seguinte, a mecânica estuda o movimento e as suas causas, né? O que causa o movimento? Por que está acontecendo o movimento de um corpo? Então a mecânica não ignora isso. Ela quer saber ou quer que você descubra, né? Vamos dizer assim. Beleza? Então o primeiro conceito básico que a gente tem aqui é o conceito de ponto material. Tá ok? O que é um ponto material? Quando a gente tiver com algum problema onde as dimensões do corpo que a gente está analisando não importam para o nosso problema, ou seja, não vão influenciar no resultado final, a gente diz que ele é um ponto material. Por exemplo, essa carreta aqui, imensa, deve ter o quê? Uns 30 metros de comprimento. Nessa estrada muito longa aqui, ó, vamos imaginar que essa estrada tem até milhares de quilômetros. O tempo de viagem dessa carreta, por exemplo, vai ser influenciado pelo tamanho dela? Não vai, né? Não importa ela ter todo esse tamanho. O que vai importar aqui para ela chegar lá no destino em um certo tempo vai ser a velocidade dela, por exemplo. Então a gente poderia resolver problemas aqui com essa carreta considerando que ela é apenas um ponto material. O tamanho dela não me importa, só precisaria saber a velocidade e a distância que ela vai percorrer, encontraria o tempo sem problemas. Mas e se essa mesma carreta for passar dentro de um túnel de 100 metros, por exemplo? Aí, o tamanho dela, como eu disse aqui, ó, 30 metros, mais ou menos, aproximadamente, já vai fazer diferença no tempo para ela passar por esse túnel de 100 metros. Então, numa situação dessa carreta passando por um túnel ou ultrapassando um outro caminhão, a gente já falaria que ela é um corpo extenso, porque o tamanho dela influenciaria na resolução do meu problema. Tá ok? Então, no corpo extenso, as dimensões importam. Quando um carro vai entrar numa vaga aqui nesse estacionamento, ó, o tamanho dele importa, não importa? Já quando ele vai fazer uma viagem muito longa, numa estrada muito grande, o tamanho dele pouca diferença faz. Então, entraria no conceito anterior de ponto material. Beleza? Ponto material, ignoro o tamanho. Corpo extenso, eu preciso das dimensões do tamanho do objeto. Só isso. Tranquilo? Então, é um conceito que é relativo, vai depender do referencial, tá? A mesma carreta, para a estrada, ela é um ponto material e para uma ultrapassagem de outra carreta ou para passar por um túnel, ela é um corpo extenso. Beleza? Movimento e referencial de movimento. Observe essas duas pessoas aqui caminhando aqui ao ar livre. Olhando isso aqui no momento atual que a gente está, estou gravando aqui, a gente está no meio de uma quarentena, dá até vontade de ir para um parque desse caminhar, né? Apesar de eu não gostar de caminhar, mas dá vontade, já que a gente está só preso em casa. Essas duas pessoas aqui, ó, caminhando lado a lado, supondo que a velocidade das duas é a mesma, a gente pode dizer o seguinte, que esse senhor, em relação a essa senhora, está em repouso, porque a distância entre eles não está mudando, já que os dois estão lado a lado o tempo todo, certo? Já em relação ao asfalto, o que está acontecendo? Tanto o senhor quanto a senhora estão em movimento, porque a distância entre eles e um certo ponto aqui no asfalto está aumentando, ou em um certo ponto lá na frente no asfalto, a distância está diminuindo, ou em relação a essa árvore parada, ou em relação a essas pessoas aqui no fundo, eles estão em movimento. Então, o movimento também é relativo, igual o conceito de ponto material ou corpo extenso, vai depender do que você está comparando em relação a que você está analisando. Tá ok? Então, a condição de movimento e repouso é a seguinte. Em movimento, a posição varia. Em repouso, a posição não varia, mas tudo isso, gente, em relação a um referencial, beleza? Tudo isso
em relação a um referencial adotado. Tá ok? Pera lá que comi um pedaço aqui, ó. Pronto. Então, tudo isso em relação a um referencial. Se eu adotar como referencial essa árvore, esses dois estão em movimento. Se o referencial, por exemplo, desse cara, desse senhor, for essa senhora, eles estão em repouso em relação ao outro, mesmo estando caminhando. Beleza? Mas eu acabei de falar ali da posição variar ou não, mas o que é posição? É o seguinte, vamos supor que a gente tem aqui uma rodovia. Vocês já devem ter reparado que nas rodovias tem essas placas marcando os quilômetros, não é mesmo? Nessas placas, então, a cada 1 quilômetro ela vai aumentando ou diminuindo. Vocês já repararam isso? Dependendo para onde você está indo, vai aumentando os quilômetros nessas placas aqui. Igual aqui está 85, ali na frente poderia ser 84 ou 86. O que vai mudar? Vai mudar onde que está o meu zero. Onde que eu estou considerando que é o zero dessa rodovia? Posição zero. Qual que é o meu referencial? Certo? Então, a posição também depende de um referencial. Essas posições consecutivas aqui numa rodovia dependem de onde está a placa número 0, que é onde eu adotei como sendo a minha posição 0. Tá ok? Então, reparem o seguinte, a posição também é relativa e acontece que, se eu analisar dessa maneira aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma reta. Essa reta aqui é de posição. Posição a gente costuma chamar de S, tá? Vou colocar aqui S em quilômetros. Essa setinha para a direita me indica que para a direita é positivo. Se eu tiver um ponto aqui sendo 0 km, igual uma cidade aí pode ser 0, lá naquela rodovia, tudo aqui à direita vai estar indo no sentido positivo do meu referencial. Só que em algumas situações, não na situação da rodovia, eu posso até ter valores negativos aqui. Ó. Vamos supor que aqui está na posição menos 100 km. E aqui está na posição mais 100 km. Acontece o seguinte, se eu tenho um objeto ou um carro aqui nessa posição menos 100 km, eu não posso afirmar, por exemplo, que a velocidade dele é negativa, que seria ele estar indo para a esquerda, ou que a velocidade dele é positiva, ou sequer que ele tem velocidade. Porque a posição só me indica onde está o objeto naquele dado instante em relação ao meu referencial zero. Então, nesse instante que eu estou analisando isso aqui, é como se eu tivesse tirado uma foto. Esse objeto aqui está aqui nessa posição. Tá? Então, é um certo instante t, chamado de t1, por exemplo. Aí, se eu tiver sucessivos instantes, vamos supor, depois no instante t2, ele está aqui na origem 0. Depois, no instante t3, ele está passando pelos 100 km. Aí sim eu vou saber que ele está se deslocando no sentido positivo. Mas se for um objeto só em um determinado instante, a posição não me dá nada em relação à velocidade do objeto. Tá? Se está indo para a direita, para a esquerda, nada disso. Só me indica aqui no menos 100 que ele está à esquerda do meu referencial 0, no mais 100 está à direita, ou se estiver no 0, significa que está exatamente na origem. Beleza? Então a posição é isso. É onde está o objeto em relação a um referencial. Também é relativo. Se eu mudar meu referencial 0 aqui para onde está o T1, ele estaria no 0, aqui no T2 seria 100, aqui no T3 seria 200. Então, posição também é relativa. Beleza? E trajetória? Se eu tenho aqui dois pontos A e B, para se deslocar, para ir de A até B, vamos supor que seja duas cidades. Eu tenho dois caminhos. Um é em linha reta. Deixa eu só fazer este vermelho aqui. Um é em linha reta. Estou indo de avião. E o outro é por uma estrada aqui, que ela vai assim, e chega no mesmo lugar. O que é a trajetória? A trajetória é a sequência de posições que o corpo ocupou durante essa ida de A até B. Certo? Então, a trajetória de A até B aqui, tem, nesse caso, duas maneiras. Trajetória 1, trajetória 2. Reparem o seguinte, a trajetória ela também é relativa. Vamos supor que esse avião aqui, ela depende de como você está observando. Esse avião aqui, vamos supor, estou extrapolando a realidade. Vamos supor que essa janelinha aqui do motorista estivesse aberta e ele fosse tirar
uma foto com a janela aberta e o celular dele caísse aqui, ó. O celular dele caiu, ignorando a resistência do ar. O que aconteceria? Para quem está fora do avião, vamos supor que desce para ver lá do chão, qual seria a trajetória desse celular caindo? Ele faria isso aqui, ó. Vou tentar fazer aqui. Ele faria esse movimento. Por quê? O celular já tinha uma certa velocidade, que é a velocidade do avião para a esquerda aqui nesse caso, né? Para a esquerda. E aí ele vai começar a adquirir velocidade também na vertical para baixo, porque ele está caindo aqui devido à gravidade puxando ele. Então ele faria essa trajetória aqui, que é um arco de parábola, para quem está fora do avião. E para quem está dentro do avião, se o motorista ficasse olhando lá o celular dele caindo, o que ele ia ver? Ele ia ver o celular caindo em linha reta, porque o avião está se deslocando para a esquerda também, né? Então o celular estaria sempre abaixo do avião aqui, ó, considerando que esse avião está se deslocando. Tá ok? Então, por exemplo, um avião que joga uma bomba, ele joga uma bomba, se ele continuar na mesma velocidade, vamos supor lá no caso lá da bomba atômica, que foi lá um avião e soltou a bomba atômica. Se ele continuar na mesma velocidade na hora que ele soltar a bomba vai explodir embaixo dele, porque a bomba vai caindo e ele continua sempre na mesma posição em relação ao avião aqui, ó, no meu eixo X. O avião está se deslocando para a esquerda, a bomba está se deslocando tanto para a esquerda quanto para baixo, ela só vai ficando mais longe verticalmente aqui. Depois de um tempo ela vai estar aqui, depois aqui, porque ela está se deslocando junto com o avião. Então o que você tem que fazer? Soltou a bomba, acelera e aumenta a velocidade para ir deixando a bomba para trás. Senão ela vai explodir embaixo do avião, tá certo? Então a trajetória também é relativa, depende do referencial de quem está observando, beleza? E aí a gente tem o deslocamento escalar e a distância percorrida. Só olha só, o deslocamento, a gente chama de ΔS, vai ser a posição final menos a inicial de um objeto ou de um corpo. Então, vou pegar aquela reta aqui de novo, ó. Supondo que eu tenho, então, duas cidades aqui, ó. Vamos pegar Uberaba, minha cidade aqui em Minas Gerais, e São Paulo. São Paulo, capital. Supondo Uberaba ocupe a posição 0 na rodovia, lembra aquelas plaquinhas? E São Paulo ocupe a posição 450. Tudo isso aqui está em quilômetros, ó, posição em quilômetros. Se eu quiser saber o meu deslocamento ao sair de Uberaba e ir até São Paulo, eu vou fazer o quê? ΔS é igual a minha posição final, São Paulo, 450, menos minha posição inicial, Uberaba, 0. Eu teria um deslocamento de 450 km. Mas vamos supor que, na verdade, a pessoa saiu aqui de Pirassununga. Pirassununga está na posição 250, certo? Se a pessoa saiu de Pirassununga e foi até São Paulo, vou chamar o meu primeiro deslocamento de 1, chamar o segundo aqui de 2, ó. De Pirassununga até São Paulo eu faria o quê? 450, que é a posição de São Paulo, menos 250, que é a posição de Pirassununga. 450 menos 250, eu teria um deslocamento de 200 km. Reparem o seguinte, o deslocamento importa só a posição final e a inicial. Então, a gente pode fazer a seguinte ideia aqui. E se eu tivesse ido de Uberaba a São Paulo e de São Paulo pegava de volta para Pirassununga? Reparem o que acontece, gente. Quando eu considero essa logística aqui, saiu de Uberaba, foi até São Paulo e voltou para Pirassununga, o meu deslocamento vai ser simplesmente a posição de Pirassununga menos a de Uberaba. Por quê? Porque só importa onde você saiu e onde você chegou. Então ficaria 250 menos 0. Então meu ΔS daria 250 km. Chamar esse ΔS de 3, tá? Terceira situação. Beleza? Agora reparem o seguinte, quando eu falo de distância percorrida, a distância percorrida eu tenho que levar em conta todos os deslocamentos, todos os pedaços e somar.
eu vou supor as três situações. O que seria minha distância percorrida na situação 1? Eu fui de Uberaba até São Paulo, eu tive só um deslocamento, daria 450 km mesmo a distância percorrida. Na segunda situação, foi de Pirassununga a São Paulo, daria a mesma coisa também, ó, 450 menos 250, daria então 200 km. Agora o negócio muda quando você vai para algum lugar e volta, que é o caso da situação 3. O deslocamento 3, o que aconteceria? Ó, eu tenho de Uberaba até São Paulo 450 quilômetros. O que aconteceu? Ele voltou para Pirassununga. Quanto que é a distância de São Paulo a Pirassununga? Não é 200 km? Então a gente vai ter que somar aqui, ó, mais 200. Eu teria então a distância percorrida de 650 km. E é o que é comum a gente pensar, né? A gente fala, fiz uma distância de 650. Lógico, eu saí de Uberaba, fui até São Paulo e voltei em Pirassununga. Isso é o comum, já está no nosso dia a dia falar em distância. O que não é comum é pensar no deslocamento. O deslocamento que a gente buga a cabeça um pouco. Fala, mas como assim? Eu fui lá em São Paulo e voltei para Pirassununga e meu deslocamento foi só 250? Foi, porque só importa de onde você saiu e onde você chegou. Tá claro isso? Espero que sim. Só para finalizar essa parte, o deslocamento ele ainda pode ser zero, né? Se eu tivesse falado que eu saí de Uberaba, fui até São Paulo e voltei a Uberaba, o que acontece com o meu deslocamento? Minha posição final e inicial é a mesma, daria zero. Já a distância percorrida, eu teria feito uma distância, né? O deslocamento primeiro de 450 contaria com a primeira distância e voltar mais 450 daria então uma distância percorrida de 900 km. Beleza? Vamos para o próximo slide. E a velocidade escalar média? Só a velocidade escalar média, ó, a gente fala assim, velocidade média é igual ao deslocamento escalar dividido pelo tempo. A gente sabe que o ΔS é posição final menos inicial, então vai ficar dividido pelo tempo final menos tempo inicial. 90% dos exercícios, esse tempo inicial aqui é zero, tá? Fica então velocidade média igual S menos S0 sobre o tempo, mas deixa ele aqui quietinho, tá ok? Então você vai ter aqui uma média da velocidade quando você colocar aqui o seu deslocamento e dividir pelo tempo. Repara que é o deslocamento e não a distância percorrida, então só importa de onde você saiu e onde você chegou. E o tempo aqui embaixo, gente, esse tempo ó, é o tempo total, incluindo paradas. Se você faz uma viagem, essa mesma viagem que eu estava citando ali agora, e você para 3 vezes para comer, para ir no banheiro, 3 paradas de meia hora, essas paradas têm que entrar aqui no tempo para nos dar a nossa velocidade média, tá? Elas importam as paradas. Beleza? Então, velocidade escalar média é só fazer ΔS sobre ΔT. Se eu usar o deslocamento em metros e o tempo em segundo, a unidade fica metro por segundo, tá? Se eu usar o deslocamento em quilômetro e o tempo em hora, fica em quilômetro por hora, são as duas unidades mais usadas. Metro por segundo é o sistema internacional. Se precisar transformar metro por segundo para quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6 quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Tá ok? Beleza, né? Vamos continuando então. O último conceito antes da gente fazer exercício é o conceito de aceleração média. A aceleração tem a ver com a rapidez que a velocidade aumenta ou diminui. Então, a aceleração média vai ser dada pela variação da velocidade dividido pelo tempo. Quanto que a velocidade está aumentando ou diminuindo? Quando a gente pisa no acelerador do carro, por exemplo, a velocidade do carro não vai aumentando, ou quando a gente pisa no freio, a velocidade não vai diminuindo, é porque tem uma aceleração. Qual que é a unidade? No sistema internacional, metro por segundo ao quadrado. Por que metro por segundo ao quadrado? Porque eu vou pegar a velocidade aqui em metro por segundo, o tempo em segundos, metro por segundo dividido por segundo fica metro por segundo ao quadrado. Tá? É a unidade usual. Tem a unidade quilômetro por hora por segundo, mas não é muito comum de se usar não. Beleza?
Vamos aos exercícios então. Olha só, lembrando que os exercícios é sempre importante vocês tentarem fazer primeiro para depois ver minha resolução, tá ok? Deixa eu só ajeitar aqui. Acho que eu vou ter que me diminuir um pouquinho. Esse exercício é grande, ó. Então ele fala assim, lá do Enem de 2013, Enem PPL, né? Pessoas privadas de liberdade. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Ó, que história, hein? Será que é verdade? O piloto consegue apanhar o projétil, pois, letra A, ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Letra B, o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. C, ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante que o avião francês passou. Letra D, o avião se movia no sentido oposto ao dele com velocidade de mesmo valor. Ou letra E, o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. Gente, se o avião estava se deslocando e o projétil estava se deslocando junto, aliás, o projétil para o piloto parecia que não estava se deslocando, né? Significa o quê? Que os dois estavam indo na mesma direção, no mesmo sentido e com a mesma velocidade. Igual as duas pessoas caminhando ali no nosso primeiro slide, lá mostrando sobre o movimento relativo entre a pessoa e o referencial. Então, o correto, o avião se movia no mesmo sentido que o do projétil e com velocidade de mesmo valor. Por isso que foi possível, visivelmente, o projétil tá ali flutuando na frente do cara, né, parecendo uma mosca, porque a velocidade deles era igual. Mas é uma história um pouco suspeita, né? O projétil ele sofre uma resistência do ar muito grande, talvez por um pequeno instante coincidiu da velocidade ser a mesma. Beleza? Letra E, então, é a correta. Vamos ao próximo. Já dá para eu voltar maiorzinho aqui, ó. 2. FAMERP 2019. Ao se aproximar de um aeroporto, um avião se deslocava horizontalmente com velocidade de 115 metros por segundo. Ao tocar a pista 5 minutos depois da aproximação, sua velocidade horizontal era de 70 metros por segundo. O módulo da aceleração escalar média horizontal a que o avião ficou sujeito nesse trecho foi de quanto? Gente, é só fazer, ó, aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Eu não comentei ali quando estava falando de aceleração, mas ΔV é a velocidade final menos inicial, né? Sempre que tem um delta, gente, é o final menos inicial. Tá ok? Então vamos ver de novo os dados que ele deu. Ó. Ao se aproximar de um aeroporto, um avião se deslocava horizontalmente com velocidade de 115 metros por segundo. Ao tocar a pista 5 minutos depois da aproximação, sua velocidade horizontal era de 70 metros por segundo. Então a gente tem uma velocidade inicial de 115, uma velocidade final de 70 e um tempo de 5 minutos. Repara que as respostas estão positivas, que a gente vai achar só um módulo aqui, né? Então não importa se a gente vai fazer 115 menos 70 ou 70 menos 115, que vai dar na mesma. Mas ele falou que 5 minutos depois era 70, então a final é 70. Mas eu vou fazer do jeito correto, né? 70, então, que é a final, menos 115, dividido por 5 minutos. Em segundos, gente, vai ficar 5 vezes 60, né? Dá 300 segundos. Então, aqui em cima está em metro por segundo. 70 menos 115 vai dar, então, 45 negativo, dividido por 300. Aceleração média, então, quanto que é 45 dividido por 300? Dá, então, ó, menos 0,15 metros por segundo ao quadrado. Por que deu negativo? Porque ele está diminuindo a velocidade. Tá? Mas aqui, nas alternativas, tá aí o módulo, né? Ele fala aqui, ó, o módulo da aceleração.
Beleza? 0,15 metros por segundo ao quadrado é a aceleração desse avião, então. Vamos ao próximo. Observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada a partir das posições registradas durante seu deslocamento. O valor estimado da velocidade média do veículo em metro por segundo corresponde a quanto? Então aqui tem as posições do veículo, são essas bolinhas, ele indicou aqui, e a curva representativa do movimento é o tracejado, é o que a gente vai usar, tá? Como que eu vou calcular essa velocidade média? Basta eu fazer o deslocamento sobre o tempo. Eu posso considerar aqui, e um ponto qualquer no final aqui, ó, aqui, por exemplo, e usar os dados desses dois. Poderia pegar de qualquer um aqui, ó, todos esses pontos aqui que vão passando em cima desse cruzamento aqui entre as linhas horizontal e vertical, daria para a gente usar, tá? Eu vou pegar o primeiro e o último. Qual que é a posição final aqui, ó? No deslocamento vai ser 16. Então vai ficar velocidade média igual 16 menos, no início era 4 metros, 16 menos 4, dividido pelo tempo. Pessoal, o tempo final 12 segundos, o inicial 0. Lembra que eu falei que na maioria das vezes dá 0 o tempo? Então vai ficar 12 menos 0 aqui, ó. Vai ficar então 16 menos 4, 12 dividido por 12. Eu tenho uma velocidade média então de 1 metro por segundo. Correto então, letra A. Beleza? Ficou claro? Lembrem, faz o exercício primeiro, depois vê minha resolução. Ok? 4. Um carro percorre 20 km com velocidade de 60 km por hora. Para em um posto por 10 minutos e segue viagem por mais meia hora a uma velocidade de 50 km por hora. Qual a sua velocidade escalar média no percurso total em km por hora? 55, 54, 50, 45 ou 37? Faltam uns pontos aqui, né? Ponto final aqui. Mas enfim. Vamos lá, gente. A gente vai ter que fazer o seguinte. Eu preciso saber, ó. Eu vou ter que dividir isso em duas etapas. Um carro percorre 20 km com velocidade de 60 km por hora. Essa é a minha parte 1. O que eu vou ter que fazer aqui então? Ó? V1 é igual a delta S1 sobre delta T1. Para quê? Para eu descobrir quanto tempo levou essa primeira parte da viagem. Como que eu vou fazer isso? Ó, V1 é 60 km por hora, é igual a um deslocamento de 20 km, dividido aí por um tempo, chamado de tempo 1. Tempo 1 passa para lá para cima multiplicando, o 60, mas o 60 já passa dividindo. Então vai ficar 20 sobre 60, vai me dar, corta aqui, ó, 2 sobre 6, 1/3 de hora. Eu vou deixar como fração mesmo, beleza? Então o tempo da primeira etapa foi de 1/3 de hora. Na segunda etapa, ele falou que parou em um posto em 10 minutos. Então eu vou ter um tempo 2 aqui, ó, de 10 minutos. Como que eu passo de minuto para hora? Divido por 60, não é? Então 10 sobre 60, eu tenho então 1/6 de hora. É o segundo tempo. Beleza? E na terceira etapa ele segue viagem por mais meia hora a uma velocidade de 50 km por hora. Eu tenho um tempo 3, então, de meia hora a uma velocidade 3 de 50 km por hora. Gente, repara o que eu estou fazendo. Eu estou coletando os dados de todas as etapas, porque para calcular a velocidade média dele aqui, ó, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do delta S total e dividir pelo tempo total também, tá? Eu já tenho todos os tempos para somar e pôr aqui no tempo total. Só que eu não tenho todos os deslocamentos. Eu tenho que o deslocamento 1 é 20 km. Na parte 2 ele ficou parado, não tem deslocamento, mas na parte 3 eu ainda não tenho deslocamento. Então eu vou fazer velocidade 3 é igual a deslocamento 3 dividido pelo tempo 3. Como que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. 50 é igual a delta S3 dividido pelo tempo, que é meia hora, 0,5. Então, meu delta S3 vai dar igual a 50 vezes 0,5, 25 km.
certo? Agora repara o seguinte, hein? Eu dividi em 3 partes a viagem, então tem 3 tempos e 3 deslocamentos, só que o deslocamento 2 é 0. O que eu preciso? Qual que é o deslocamento total? O deslocamento total é os 20 km da primeira etapa, mais 0 da hora que ficou parado, mais 25 dessa última etapa. E meu tempo total é meu primeiro tempo, que foi de 1/3 de hora, mais o segundo tempo, que é 1/6 de hora, mais o último tempo, que é de meia hora. Eu deixei em fração porque fica mais fácil, porque 1/6 aqui vai dar um número bem ruinzinho de trabalhar. Deixa eu sumir aqui, só para ficar mais fácil fazer isso aqui, ó. Vamos lá, ΔT total vai ser então quanto? Vou fazer essa soma aqui, ó. Fazer o quê? MMC, ó. 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6, 1. Vezes 1, então vai ficar mais 1. 6 dividido por 2, 3. Vezes mais 1, mais 3. Então, meu tempo total, ó, ΔT total, vai ser 2 mais 1, 3 mais 3, 6. Vai ficar 6 sobre 6, ou seja, 1 hora. Tá ok? Meu tempo deu 1 hora. O que eu faço agora? Ó? Vamos só ajeitar um espaço aqui. Gente, eu tenho o deslocamento total. Fiz ali, ó. Deu 45 km. Esqueci de concluir aqui, ó. ΔS total é essa soma aqui, ó. 45 km, tá? E o tempo total, 1 hora. Ou seja, vai ficar velocidade média igual ΔS total dividido pelo tempo total. Vai ficar 45 km dividido por 1 hora. Vai dar 45 km por hora. Letra D, não é mesmo? Então, repara o seguinte. Como eu tive velocidades diferentes durante a viagem, teve parada, eu tenho que separar cada etapa, achar todos os tempos ou achar todos os deslocamentos. Vai depender do que ele me dá em cada etapa, para depois calcular a velocidade média usando o total. Tá ok? Exercíciozinho clássico. Não pode errar esse tipo de exercício, hein? Beleza? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários para esse exercício. Tá ok? Vamos ao próximo, então. Um avião identificado na figura voa horizontalmente da esquerda para a direita. Um indivíduo no solo observa um ponto vermelho na ponta da hélice. Qual figura melhor representa a trajetória de tal ponto em relação ao observador externo? Gente, vocês repararam que está sem a figura do avião ali, né? Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Então, a imagem era essa aqui, ó. Você tem um avião, ela está bem ruim a resolução, mas é o que entregou aqui no exercício. Ele está se deslocando, então, da esquerda para a direita, ou seja, o avião está indo para lá, para a nossa direita aqui, certo? Essa é a velocidade dele. Agora ele fala o seguinte, que em relação, aliás, que na hélice aqui, ó, tem uma pontinha, tem uma pinta vermelha na hélice. Aí ele pergunta o seguinte, ó, um indivíduo no solo observa o ponto vermelho na ponta da hélice. Qual figura representa a trajetória desse ponto na hélice? Concorda que a hélice está num movimento circular, porém também tem um movimento do avião na horizontal para a direita. Então o movimento que uma pessoa no solo vai ver é esse movimento espiral aqui, ó. Tá ok? Se ela ficar observando esse pontinho vermelho, ele vai fazendo um movimento circular, mas também se desloca na horizontal para a direita, então forma essa espiral. Tá ok? Seria a letra C se fosse um ponto aqui, por exemplo, na cauda do avião. Está se deslocando na horizontal para a direita. Letra A, impossível. E letra D seria correta se perguntasse na perspectiva do piloto. O piloto vê esse movimento circular, tá? Porque ele está lá dentro do avião. Quem está fora vê o movimento em espiral. Lembrem-se, a trajetória depende do observador, depende do referencial. Beleza? Vamos ao último.
Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que indica o pássaro mais veloz. Letra A. Beija-flores voam aproximadamente 88 km por hora. Letra B. Gaivotas voam aproximadamente 50 metros por segundo. Letra C. Fazões voam a aproximadamente 1,6 km por minuto. Pardais voam a aproximadamente 583 metros por minuto. E perdizes voam a aproximadamente 100 cm por segundo. A gente vai precisar fazer o que aqui, gente? Passar tudo para uma mesma unidade, porque senão não tem como eu comparar, não é? Eu vou passar tudo para metro por segundo, sistema internacional. Então, primeiro, na letra A, eu vou fazer o quê? 88 dividido por 3,6. Isso aqui vai dar aproximadamente 24,4 metros por segundo. Já posso eliminar essa porque as gaivotas são 50 metros por segundo e ela então já está maior. Ele está perguntando qual que é o mais veloz. A gaivota eu não vou precisar transformar porque já está em metros por segundo. Fazões voam aproximadamente 1,6 km por minuto. O que eu vou ter que fazer aqui? 1,6 km por minuto. Transforma essas unidades. Passar de quilômetro para metro, eu não multiplico por 1000. E para passar de minuto para segundo, eu não multiplico por 60. Então, eu vou ter que fazer 1,6 vezes 1000 dividido por 60, que o 60 está aqui embaixo. Isso vai dar 1.600 dividido por 60, ou 160 dividido por 6, aproximadamente 26,6 metros por segundo. Também já podemos eliminar, porque é menor do que o da gaivota. Tá ok? Pardais voam aproximadamente 583 metros por minuto. Vou fazer a mesma ideia, 583 metros por minuto. Metros eu não vou precisar mexer porque já está certo. Então eu vou ter que mexer só aqui embaixo, 60, né? Vezes 60. Só que como está aqui embaixo, na verdade vai ficar 583 dividido por 60. Gente, 583 dividido por 60 dá aproximadamente 10. Tá um pouco menos de 10. Vou colocar aproximadamente 10 porque não vai fazer diferença. A gente já descobriu que os pardais também são mais lentos que as gaivotas. E as perdizes, 100 centímetros por segundo. Eu vou precisar transformar o quê? Esses 100 centímetros. Como que eu faço para passar para metro? Divido por 100, não é? 100 dividido por 100 vai dar 1 metro por segundo. Então, também é mais lento. O mais rápido, então, são as gaivotas, que voam 50 metros por segundo. É uma bela velocidade, hein? Não sei nem se essa informação é verdadeira, mas deve ser, porque estava num vestibular. Isso dá mais de 150 km por hora, uns 170 km por hora. Beleza? Multiplicando isso por 3,6 aí. Tá ok? Galera, essa foi a nossa aula de introdução à mecânica, conceitos básicos, então, teóricos, aqueles conceitos relativos, como ponto material, corpo extenso, o movimento é relativo, deslocamento, trajetória, posição e conceito aí de velocidade de aceleração. Beleza? Ficamos por aqui então, até o próximo vídeo. A gente vai começar a entrar em força, leis de Newton, beleza? Vamos junto então vencer esse conteúdo aí. Um abraço, se inscreve se não está inscrito ainda, ativa as notificações e me segue no Instagram. Fui, até o próximo vídeo.